Oi, oi, meu povo! Olha nós aqui de novo com mais uma palavra. Hoje é o nosso último dia de campanha, dessa campanha que a gente fez do jejum do nosso celular, né? Que seria para arrependimento e perdão. E o nosso tema de hoje é o último tema, ele é um pouquinho longo, mas também vai ser muito bom para edificar as nossas vidas. O tema é Nova Vida. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então a gente rapidamente chegamos ao último dia, passou muito rápido nessa campanha e hoje, para finalizar, né, com chave de ouro, a gente está com um tema excelente aí, né, para o nosso último dia de campanha. Então nós sabemos que Deus, ele enviou o seu único filho para a terra com o objetivo, que é justamente de nos dar vida nova, que é o nosso tema do dia de hoje. Então a gente pode ver, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 5, que ele vai falar um pouco sobre o significado, né? Jesus vai falar um pouco sobre o significado da vinda dele até a terra. Então ele fala mais ou menos assim: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Ou seja, a missão de Cristo, né, que foi enviado pelo seu Pai para cá, para a terra, foi para nos dar vida nova, ou seja, justamente para nós que somos os pecadores. Ou seja, ele vai associar o pecado com a doença que tem que ser retirada, e somente Cristo tem poder de retirar essa doença das nossas vidas. Então o pecado, ele junto da morte, foi vencido por Jesus através da vinda dele, né? Através do envio do seu Pai, Jesus à terra, para que a gente possa ter essa vida nova, né? E a forma com que a gente possa concretizar essa vida nova, né? Ou seja, essa vida com Cristo, é através do arrependimento e do perdão. Ou seja, o arrependimento são palavras que nós que temos que desferir, e o perdão é o que vem de Deus. Então, ação mútua. Para você receber o perdão de Deus, você tem que primeiro se arrepender. O primeiro passo tem que ser seu. Até porque o primeiríssimo passo já foi dado por Deus, que foi a oportunidade de nos dar vida eterna. Então nós já somos justificados por isso, né? E a sua vida hoje, ela, com certeza, se você crê que Cristo realmente te deu a possibilidade de você ter uma vida nova hoje, a sua vida é um testemunho para que você possa contar para as pessoas que você venha a conhecer, as pessoas da sua volta, aquelas que não acreditam. Então a sua história, ela é um incentivo para aqueles que não creem. Então é interessante que você tenha ciência disso. Sim, então Deus, ele prometeu uma vida nova, né, para quem crê em Jesus. Então, a partir do momento que você crê e você aceita isso como uma verdade dentro do seu coração, você tem essa oportunidade de ter uma vida nova, né? Colocar o seu passado completamente para trás, esquecer e ser uma nova criatura. Nova criatura com uma nova oportunidade de viver, né? Deus não te chama para crer em Jesus para que você fique vivendo do mesmo jeito. Ele te separa do mundo. Então você começa a viver de outra forma, né? Deus irá ajudá-lo a fortalecer cada passo desse caminho. A gente separou aqui os 4 passos, né, para essa vida nova que Deus tem para nós. Que nada mais, nada menos é que todos os passos que a gente vem falando nos dias anteriores, certo? Então, o passo 1 seria confessar o seu pecado, se arrepender e pedir o perdão. Esse é o primeiro passo. Você vai ver os seus pecados do seu passado, analisar tudo ali que aconteceu, o que você se arrepende. E todo mundo, quando passou pela experiência de aceitar Jesus, teve que fazer isso alguma vez, né? Não só querer muito Jesus na sua vida, mas olhar para o seu passado e ver que aquilo ali não te serve mais, viver daquele jeito não te serve mais, fazer o que você fazia não é mais legal. Então Jesus, ele nos leva a pensar de uma forma diferente, né? A querer viver de uma forma diferente. Então o ato de se arrepender não é só porque você acha que foi ruim o que você fez. É porque a partir do momento que você convida Jesus para morar no seu coração, a sua vida é transformada e as suas vontades são transformadas. Apesar de você continuar sendo um humano, que você erra, que você não é perfeito, Deus, ele entra no seu coração e ele faz as coisas
se tornarem diferentes, né? Se tornarem novas. Então, ele prepara você para viver o novo de Deus. Ter uma completa mudança, né? No coração, na sua mente. Então, na qual você faz como se fosse uma espécie de pacto com Deus, né? Para não querer realmente viver mais da maneira que você estava vivendo antes. E assim você realmente confessa que tudo aquilo que você deixou para trás é algo que você não quer mais. E assim você ora para Deus para que Ele perdoe o seu passado, para que você estabeleça uma relação justa e sincera com Ele, né? E temos até um versículo aqui em 1 João 1,9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui ele fala justamente do momento em que a gente aceita Jesus como uma verdade na nossa vida e que a gente quer realmente participar dessa mudança, ter essa mudança para nós. Aqui ele já fala que ele te purifica de toda injustiça. Então realmente o seu passado ele tem que ser lançado realmente no passado, né? Tem que ficar lá. Você tem que parar de reviver isso a partir do momento que você toma essa decisão. E temos também Salmo 51:10 que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nesse versículo aqui, a gente pode entender que a partir desse momento que temos esse primeiro passo, que é confessar, arrepender e pedir perdão, Deus modifica o nosso coração, né? Ele faz um ajuste para que nós ficamos mais parecidos com Ele, né? E toda vez que a gente olha para um erro, se arrepende e pede perdão e ora para Deus nos perdoar, é como se a gente estivesse falando para Ele: Senhor, faz de mim mais parecido contigo, um pouco mais parecido contigo. E cada vez que você ora, que você se arrepende, você está pedindo: me faz mais um pouco parecido contigo. E você fica nesse ciclo até você ter a presença de Deus na sua vida de uma forma muito forte, né? Um relacionamento mesmo íntimo com Deus. Então esse é o primeiro passo. Então, no caso, esse foi o primeiro passo: você se confessar, arrepender-se e pedir perdão a Deus, né? Então, não sei se vocês repararam, mas o último versículo que a Dalila leu foi com relação ao salmo que Davi escreveu no seu momento de aflição, no momento em que ele estava pedindo perdão a Deus. Quem viu os outros dias, né, vai se lembrar do pecado que ele acabou cometendo com Batseba. Então, ele estava recebendo sobre si o perdão. E o segundo passo é recebermos realmente o perdão. Ou seja, o perdão de Deus, nós temos que entender que o perdão de Deus, ele retira toda a culpa. Ou seja, tudo que você possa sentir no seu ser, daquilo que você fez no passado, que você achou e ainda acha, né, muito errado, foi um erro muito grave, muito pesado, você tem que entender que a partir do momento que você pediu perdão a Deus e Ele já te perdoou, você também tem que se perdoar. Porque senão, o perdão ele não se faz completo na sua vida. Então, se Deus já te perdoou, você também tem que se perdoar. Olhe-se no espelho e fala: nossa, aquilo que eu cometi no passado foi tão grave, foi tão terrível. Mas se você pediu perdão sinceramente para Deus, Ele já te perdoou. Então não tem por que você ficar se martirizando, falando: nossa, eu poderia ter feito diferente, se eu pudesse voltar no passado, foi um erro muito grave o que eu fiz, né? Então, se esse seu erro também do passado envolveu outras pessoas, é importante que você também fale com elas, peça perdão novamente, mesmo que você já tenha pedido antes, mas agora que você acabou de pedir perdão para Deus, peça novamente para essa pessoa, para que você faça sim a sua parte. E lembre-se que você não vai ter a garantia do perdão do homem. Essa garantia você não vai ter. Mas você tem a garantia que se você pedir de coração aberto o perdão a Deus, Ele não vai te negar. Já o homem tem a possibilidade de negar. Ou seja, aquela outra pessoa que talvez você feriu, ela pode não te perdoar, não aceitar, não querer te ouvir, mas isso está fora do seu controle, né? Você não tem essa garantia que realmente você indo lá pedir perdão, haveria esse perdão, né, dessa parte da pessoa. Mas de Deus você pode ter certeza, se for de coração sincero, Ele já te perdoou, Ele não vai lembrar disso mais, isso cai no lago do esquecimento. Jamais Deus vai se lembrar da sua transgressão, daquilo que você fez que foi pecaminoso, aquele seu erro, certo?
E nós temos até o versículo também que corresponde a isso, nós recebermos o perdão de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 17, que diz o seguinte: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então é isso. Se você pediu perdão a Deus de coração sincero, saiba que Ele já te perdoou e Deus jamais vai lembrar disso. Então você também não fique lembrando. Esqueça isso. Como se isso nunca tivesse acontecido. Isso foi apagado da sua vida. Se perdoe. Certo? Exatamente. Então, se Deus te fez uma nova criatura, é novo. Não tem nada na ficha dessa criatura. Você vai começar uma nova história, né? Lembre-se de que, como ele disse, você pode não ter o perdão da pessoa que você magoou, mas você pode fazer a sua parte, né? Mesmo que você não tenha garantia de que a pessoa vai te perdoar, você pode fazer a sua parte, né? E o passo 3 nós temos um novo coração e uma nova mente. Quando eu falo pra você que a partir do arrependimento, de confessar o seu pecado, se arrepender, pedir perdão, receber esse perdão, você é uma nova criatura, com tudo novo, inclusive o seu coração e a sua mente, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho até um exemplo pra dar pra vocês sobre... às vezes a gente tem um amigo, alguém da família que gosta muito de uma pessoa, que essa pessoa só faz o mal, e mesmo assim, a nossa família, os nossos amigos continuam gostando pra caramba dela. Todo mundo conhece alguém assim, né? Que a pessoa só faz o mal, não tá nem aí pra nada, não liga pra ninguém, mas mesmo assim, algumas pessoas amam muito essa pessoa. Algumas pessoas não conseguem ver aquela maldade. Então é porque esse coração novo e essa mente nova, ela foi construída para ser parecida com a de Jesus, né? Jesus, ele não veio aqui para pagar na mesma moeda. Ele não contou uma só mentira em toda a sua vida. Ele não julgava, ele não fazia o que era errado. Ele não teve nem tempo para isso, né? E mesmo que tivesse, ele não faria, porque ele foi o único que foi perfeito. Então o nosso novo coração e a nossa nova mente, ela é programada para partir do princípio de ser mais parecida com ele, né? Então toda a sua atitude mental muda, mesmo que você ainda seja tentado. Você tem um novo coração, que foi o que Deus programou ali dentro do seu peito, e o seu desejo a partir de então vai ser apenas para o bem, né? Em vez de prosseguir os seus velhos hábitos, os seus velhos interesses. Então pode ser até que você seja a próxima pessoa a amar tanto essa que faz mal quanto os outros já amam, entende? Quando você se faz uma nova criatura, os seus interesses, as observações que você tinha, você passa a enxergar tudo com outros olhos, vamos dizer assim, né? Então o seu interesse está no reino, no reino dos céus, e você busca as coisas que estão lá em cima com Cristo. Tudo que é aqui do mundo não é interessante mais para você. Então a partir do momento que ocorre essa transformação no seu coração e na sua mente, você começa a querer as coisas mais parecidas com as do céu, mais parecidas com as do reino de Deus. Você não precisa mais ser escravo para cometer pecado só porque está tentado. Você não precisa mais pagar na mesma moeda só porque alguém te fez algo ruim. Você não precisa. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa fez isso comigo, eu tenho que revidar. Sabe, você não precisa. Você pode simplesmente continuar a sua vida. Isso não vai mudar nada, né? Às vezes a gente se sente muito tentado. Então hoje eu tô aqui pra te falar que Deus te fez uma nova criatura pra você deixar de ser escrava das suas tentações. Você não é mais escravo das suas tentações, né? E através do poder do Espírito Santo de Deus, você pode vencer as concupiscências e desejos da sua natureza pecaminosa. Então não importa qual é a tentação que o inimigo vai tentar com você hoje, não importa. Ele pode tentar a melhor que ele tiver. Você não é escravo, você não é obrigado, você tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Então agora ficou mais fácil você vencer, porque a sua mente e o seu coração estão alinhados com o coração de Cristo, e você pode fortalecer, né, o seu relacionamento com Ele e cada vez mais ter mais força, mais fé e mais coragem para superar, para vencer todas as tentações, né? E aqui em Ezequiel 36:26
eu trago o versículo que diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso coração de pedra, antes, né, dessa transformação, não era capaz de amar o erro, o errado, o pecador, não era capaz de amar uma pessoa diferente de nós, era cheio de ego, cheio do eu mesmo, era cheio do julgamento, era cheio de tudo que o mundo coloca para que a gente tenha raiva, ou enfim. E ele apaga tudo isso e fala: vou te dar um coração de carne. O que ele quer dizer com isso? Um coração que é capaz de amar de verdade. Um coração que é capaz de bater, mesmo que os olhos estejam fechados. Eu digo fechados pro que a pessoa é do lado de fora. Você vai amar ela mesmo que você veja tudo aquilo, que você não sabe se ela errou, se ela pecou, mas você vai ser capaz de amar ela mesmo se ela tiver feito tudo isso. Você vai ser capaz de ajudar, você vai ser capaz de fazer tudo que Jesus faria. Entende? Então esse versículo vem nos esclarecer isso. E ele fala que o coração novo e um espírito novo. O nosso terceiro passo é sobre coração e mente. Então o nosso espírito está ligado diretamente com a nossa mente, né? Que ele vai renovar o nosso espírito. Então automaticamente nós vamos ter pensamentos diferentes, nós vamos ter comportamentos diferentes. Então tudo muda a partir do momento que a gente toma uma atitude, né? Então esse foi o terceiro passo. Sim, dessa forma nós entramos no nosso último passo. Então, recapitulando, primeiramente nós devemos confessar e nos arrepender do nosso erro, do nosso pecado ou dos nossos pecados, né? Isso nos levará ao perdão de Deus. Segundo passo é realmente recebermos o perdão de Deus e nos perdoarmos também, certo? Terceiro passo, que a Deus acabou de citar para vocês: recebermos um novo coração, ou seja, um coração limpo, ou seja, um coração que não existe mais iniquidades, não existe mais pecado, um coração puro, né, que Deus nos deu, e uma nova mente, ou seja, uma nova forma de pensar, uma mente que não se lembra do pecado que cometeu atrás e não se acusa, né? E aí nós chegamos ao quarto passo, que é avançamos no novo e vivo caminho. Ou seja, o vivo caminho que vai significar que a partir de agora nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Então, agora nós estamos prontos, literalmente prontos para seguir em frente com Jesus inteiramente na nossa vida, para que a nossa vida possa servir de testemunho para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, a partir desse momento, o desânimo, a preguiça e a desesperança, elas deixam de existir, porque nós temos algo novo, um coração novo, uma mente nova, e agora nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então, isso não pode existir em nós, porque não cabe, nós já estamos completos, nós já estamos cheios do Espírito de Deus. Então não cabe mais nada, principalmente esse tipo de coisa, desânimo, preguiça ou desesperança, certo? Então dessa forma, nós estamos prontos para seguirmos Jesus como verdadeiros discípulos, ou seja, aqueles que vão seguir fielmente as palavras que foram emitidas pelo nosso Cristo, né? E nós temos a nossa referência no livro de Romanos, capítulo 8, dos versos 13 e 14, que diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então perceba que nós, ao seguirmos esse passo a passo, nós passamos a ser guiados agora pelo Espírito de Deus, e isso nos torna filhos de Deus. Ou seja, isso nos dá um poder muito grande. Nós temos o poder agora de sermos chamados filhos de Deus, junto de Jesus. Isso é tão grande, isso é tão magnífico, né? E nós entendemos que para a gente receber isso, receber o Espírito, receber esse título de filho e termos por direito uma herança, a gente precisa fazer algo tão simples. A gente não precisa pagar nada, a gente não precisa se humilhar para o outro, a gente só precisa se humilhar para Deus, se arrepender dos nossos pecados, cumprir esse passo a passo que é tão simples. E no passado as pessoas não podiam fazer isso, tinham que matar o animal ou fazer valer a lei para matar o outro pelo mal que fez. Talvez você não tivesse mais vivo, talvez o mal que você fez teria te causado a morte, vai saber. O Antigo Testamento era assim, né? Então hoje a gente não vive mais nessa era. Então com esse passo simples nós podemos, no final dele, sermos chamados, termos o direito, o poder de sermos chamados filhos de Deus.
Sim, e isso nos dá muita esperança, né? Não importa o que o inimigo tente dizer aos seus ouvidos, se você fizer esse passo a passo, você vai ter paz dentro de você. E a paz nada mais é do que ter convicção. Se você tem a certeza, convicção de que você é filho de Deus, o inimigo pode tentar qualquer coisa, não vai fazer a mínima diferença. Porque ser chamado de filho de Deus nos enche de esperança e de fé. Então, ele vai continuar tentando, né? Porque ele sabe que ele perdeu, mas o prazer dele está em ver o rebuliço. Então, ele vai continuar tentando para ver se consegue. Mas não vai importar, né? Porque o nosso coração vai estar cheio de esperança e fé. E aí eu quero te perguntar hoje, se você conhece alguém que precisa se arrepender, precisa do perdão de Deus, que realmente não conhece esse passo a passo, que realmente não conhece o que tem que ser feito, né? Às vezes é uma pessoa triste, uma pessoa que já desistiu, né? Às vezes o que ela precisa é isso. Hoje eu quero te perguntar se você conhece alguém assim. Se agora que eu acabei de falar, você lembrou de alguém na sua cabeça, eu quero te pedir para você enviar os vídeos dessa campanha para essa pessoa. Porque vai ser muito importante. Você já parou para pensar se ela resolve fazer mesmo esse passo a passo e consegue a liberdade e de poder se arrepender, confessar todos os erros que ela teve e viver uma coisa nova através da sua atitude? Então, hoje, como gratidão por tudo que a gente recebeu nesses 4 dias que passaram, nesse 5º dia eu quero que a sua história de arrependimento e perdão possa impactar as outras pessoas, né? Eu quero que a sua história possa servir de testemunho. Se você mandou esse vídeo para alguém, significa que você cumpriu o seu passo a passo, né? Que você viu que fez sentido, que tudo fez sentido para você, que você já está com o seu coração novo, com a sua mente nova. Então, que você tenha como gratidão a vontade de ver todos ao seu redor sentindo o mesmo que você está sentindo, sentindo essa esperança, essa fé, essa gratidão de ser chamado filho de Deus. Que hoje, depois de 5 dias de campanha, todos nós estamos com o nosso coração quentinho, porque sabemos que somos filhos de Deus. Amém? Então essa foi a nossa campanha maravilhosa. Espero que vocês mandem para os parentes de vocês, mãe, pai, irmão, todo mundo que vocês realmente se importam. Num ato de dizer que você está tendo cuidado por aquela pessoa, né? Então, para quem está na lista de transmissão, eu vou mandar os links dos 5 vídeos, tá, da nossa campanha, para vocês poderem mandar com mais facilidade, para que a gente atinja o maior número de pessoas que às vezes elas querem mudar, mas não sabem como fazer isso. Nós estamos aqui para instruir e dar testemunho que se aconteceu com a gente, é possível que aconteça com qualquer pessoa, inclusive com você. Amém? Então, obrigada, gente, por ter acompanhado. Deixa o like no nosso vídeo e se inscreve também no canal. Em breve teremos uma nova campanha para fazer juntos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima campanha. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Obrigado por estarem conosco durante esses 5 dias. Foi muito bom, gratificante. Então, valeu. Obrigado.